Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Eu sou o professor Vitor Hugo, estarei com você em mais essa aula transmitida gratuitamente pelo YouTube por meio do projeto Aprova Mais Enem dos Concursos. Essa iniciativa importante do governo do estado do Maranhão que reuniu um batalhão, como a gente diz aqui no Maranhão, de professores especializados nas disciplinas necessárias para sua aprovação no concurso nacional unificado ou em outros concursos que você venha a fazer. Não esqueça que além dessas aulas, você tem uma apostila com um fichamento, um resuminho dessa aula, para sempre que necessário dar uma olhada e revisar o conteúdo, além de uma bateria de questões nessas apostilas sobre cada um desses assuntos. Sobre a aula de hoje, você vai ter questões específicas para treinar, para estar bem preparado e tranquilo para o dia da sua prova. A resolução de questões é importante para que você se familiarize com o formato de cobrança, se familiarize de que forma que esse conteúdo que a gente traz aqui está demonstrado e está sendo cobrado em uma prova objetiva, como é que você responderá. Bom, a gente está falando aqui de processo administrativo, é claro que todo esse conteúdo é muito importante, mas não esqueça também de baixar a apostila que está no link da descrição desse vídeo e no QR Code. Esse assunto de processo administrativo ele é importante para a gente em diversos níveis, como eu já falei algumas vezes. Ele é importante para a sua prova, mas é importante também para você na sua carreira pública, na administração pública, quando ele entrar para o seu almejado cargo público. Por isso que é importante a gente saber um pouquinho sobre o funcionamento dele. É óbvio que é difícil decorar todas as especificidades da lei do processo administrativo, em especial essa aula de hoje, em que nós trabalharemos sobre alguns prazos, algumas regras bem específicas. Mas não deixe de aprofundar e de ter uma afinidade com a lei do processo administrativo como um todo. As fases, os princípios que regem o processo administrativo, os direitos e deveres dos administrados e, sobretudo, as fases que é muito importante. A instauração, a instrução, o relatório, o julgamento, as possibilidades de impedimento e suspeição e agora também os recursos e as prioridades de tramitação durante o processo administrativo. Ora, assim como no processo judicial, você tem possibilidade de entrar com recursos. E a própria ideia de recurso, introduzindo para você, ela parte da ideia de que quem decide é uma pessoa e essa pessoa é falível em algum momento. A decisão você pode discordar, pode não ter sido suficientemente adequado para a resolução da lide, para a resolução do caso, para a resolução do conflito. Isso também se repete aqui no processo administrativo. Eventualmente, o servidor João da Silva tenha uma decisão contra ele em um processo administrativo. É necessário, pelo próprio acesso à justiça, pelo contraditório e ampla defesa, pela falibilidade das pessoas, é necessário que haja a possibilidade dele recorrer, dele rever essa decisão, dele apresentar nova argumentação, dessa decisão ser confirmada ou não, ser ratificada ou modificada por instâncias superiores administrativamente. Essa possibilidade nos dá a lei de processo administrativo, que garante que as pessoas têm essa possibilidade de rediscutir as suas causas em algumas fases e que é extremamente importante para que todos nós estamos eventualmente suscetíveis a ser parte interessada em algum processo administrativo. Ainda que não seja questão de punição, ainda que não seja uma questão de um crime cometido na administração pública. Pode ser um caso de você estar requisitando algum direito, algum benefício que você tenha direito, não foi concedido, e você tem a possibilidade de recorrer à própria administração pública. Essa é a ideia base do recurso. Então, uma vez proferida a decisão, as partes terão o direito de apresentar recurso, como exercício da ampla defesa previsto no artigo 5º da Constituição da República. Salienta-se que os recursos são cabíveis independentemente da previsão específica para o caso, podendo discutir razões de legalidade e de mérito e tramitarão, no máximo, por 3 instâncias administrativas, salvo previsão legal em sentido contrário. Então, a gente tem a previsão dos recursos justamente salientando-se que eles independem de previsão específica. As pessoas têm direito a recorrer até, no máximo, 3 instâncias
administrativas, no caso dos processos administrativos. O recurso administrativo tramitará, portanto, está no artigo 57 da Lei de Processo Administrativo, por, no máximo, 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. O prazo para interposição dos recursos administrativos é de 10 dias. E aí, é claro, cuidado para não confundir com um outro prazo, que é o prazo de decidir. O prazo para interposição de recurso, você recebeu uma decisão contra você. Você não vai responder um processo, mas o João da Silva recebeu uma decisão contra ele, ele tem até 10 dias para interpor esse recurso. E a entidade julgadora terá, a autoridade julgadora terá 30 dias para julgar o recurso, para decidir o recurso. O importante aqui é que o recurso seja dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar, direito de retratação, no prazo de 5 dias, o encaminhará para as autoridades superiores. Então, digamos que esse João da Silva, ele recebeu uma decisão contra ele. Quando ele for fazer o recurso, que pode ser sem advogado, porque a lei de processo administrativo assim permite, ou com advogado, se João da Silva decidir ter uma defesa mais técnica, mais especializada, ela será destinada, será endereçada à pessoa que deferiu, à autoridade que deferiu, que proferiu a decisão no processo administrativo. Então, João da Silva teve uma decisão proferida por Maria, ele vai fazer o recurso e vai direcionar para Maria. Maria, quando recebe o recurso, ela vai analisar, bom, ele está discordando da decisão que eu dei. Eu posso, em 5 dias, retratar a minha decisão, ou seja, eu vou refazer, por questões processuais, por questões de mérito, eu posso refazer minha decisão, acolhendo o pedido dele, ou não, se eu achar que minha decisão está correta, enquanto Maria, eu posso somente remeter o processo administrativo e esse recurso à instância superior. Maria, portanto, tem essas duas opções. Ou ela mesma retrata, ou ela remete à decisão superior. É importante, então, que João, ao fazer esse recurso, ele faça esse pedido. Maria, peço que você se retrate e refaça a decisão, retifique a decisão para esse meu entendimento, que eu acredito ser melhor adequado ao caso concreto. Se não for o caso, eu faço um pedido alternativo que remeta às instâncias superiores para que eles possam apreciar o teor do meu recurso, as questões processuais ou as questões de mérito quanto a esse caso em específico. Então, João vai fazer, remeter a Maria, que deu a decisão, e Maria pode alterar a sua decisão ou pode remeter à autoridade superior. Resumindo, nós temos as seguintes regras quanto aos recursos na Lei de Processo Administrativo. Primeira regra é que em todos os processos regidos pela Lei de Processo Administrativo, o administrado tem direito a pelo menos um recurso hierárquico. Lembrar que existem leis específicas que prevêem decisão em instância única, ou isto é, não é passível de recurso. Então ele tem previsto, conforme na lei, a direito a um recurso, pelo menos em recurso hierárquico. Eu coloquei 3 lá como máximo, mínimo como 3, e claro que nós temos especificidades em algumas leis específicas. B. Os processos administrativos regidos por essa lei tramitam por, no máximo, 3 instâncias. Leis específicas podem prever processos com mais de 3 instâncias. C. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará esse recurso à autoridade superior. Então, se você, eventualmente, quando o cargo público assumir o cargo público que você deseja na União, por meio do concurso nacional unificado, assumiu a sua estabilidade após 3 anos, figurou, eventualmente, na função de julgador em algum processo, proferiu uma decisão no âmbito de um procedimento, de um processo administrativo disciplinar e recebe um recurso no prazo legal de 10 dias contra a sua decisão. Você tem a possibilidade, dessa forma, em retificar a sua decisão, em alterar a sua decisão, em refazer a sua decisão no prazo de 5 dias, ou você pode remeter esse recurso à autoridade superior. Ainda, em regra, não tem efeito suspensivo, ou seja, se você fez um recurso administrativo a alguma causa, ela não vai suspender a decisão, essa é a regra. Claro que, eventualmente, se for algo que tiver alguma lesão e aquela decisão tiver uma lesão imediata e algum impacto imediato, você pode, sim, solicitar um efeito suspensivo. Mas se você não solicitar, se você não comprovar o dano
ele não tem efeito suspensivo. Então, no caso de interposição do recurso administrativo perante a autoridade incompetente, a legislação prevê que a autoridade competente seja indicada ao recorrente, sendo-lhe devolvido o prazo do recurso. Ou seja, se você fizer um recurso administrativo a uma autoridade que não tinha competência para tal, o que se prevê é que você vai devolver e terá restituído o prazo para depois direcionar à autoridade competente. E é possível, nesse caso, reformar, né, a decisão, reforma impégios. O que é importante aqui dessa etapa é deixar claro que, no caso da interposição do recurso, ele não tem efeito suspensivo. Essa é uma questão que é muito cobrada. O que significa efeito suspensivo? Quando você solicita o efeito suspensivo de uma decisão, quer dizer que o efeito dessa decisão ela será suspenso. Ela não poderá gerar efeitos. Digamos que, por exemplo, houve uma decisão no processo administrativo determinando a demissão de um servidor. Esse servidor pode recorrer e pode pedir imediatamente o efeito suspensivo dessa decisão, ou seja, ele não será, até que seja julgado o recurso, ele não será afastado da sua função, do seu cargo público. Por que isso? Porque isso geraria prejuízos para ele, prejuízos às verbas alimentares, prejuízos ao recurso que ele percebe, que ele precisa para sustentar a sua família, se ele fosse demitido naquele momento. Então ele pede a reavaliação por instância superior, ele pede que seja reavaliado no seu recurso e ele pode pedir excepcionalmente um efeito suspensivo, que não é regra, mas se sendo solicitado e comprovado, pode eventualmente ser concedido. Processos administrativos que resultem em sanções poderão ser vistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequações de sanções aplicadas. Ou seja, usando esse mesmo caso de uma sanção de demissão de um servidor público após um processo administrativo, ou por provocação por meio de recurso, ou de ofício, a própria administração pública pode rever a sua decisão. Digamos que surgiu um fato novo, surgiu uma prova que não havia sido antes apresentada no processo, surgiu uma nova testemunha, algum fato diferenciado, a própria administração de ofício pode rever aquele ato. Pode, inclusive, reintegrar, rever aquele ato, anular aquele ato, o que ocasionará na reintegração daquele servidor que havia sido demitido. Certos procedimentos administrativos também terão prioridade. A gente falou aqui das instâncias de recurso, também é necessário falar sobre as prioridades no processo administrativo. A prioridade, ela existe em diversos âmbitos da administração pública. Ela existe para concursos públicos, algumas questões prioritárias, ela existe leis específicas de prioridade para os processos judiciais e, obviamente, nós também temos algumas questões de prioridade aqui que se aplicam ao processo administrativo e à lei de processo administrativo. A ideia de prioridade está compatível com a ideia de isonomia. Lembrando que isonomia não é a mesma coisa de igualdade. Na isonomia, na concepção de isonomia, a administração pública tratará as pessoas de forma diferente na medida das suas desigualdades. Algumas pessoas são desiguais com relação às outras, então a administração pública, para equipará-las, ela tratará de forma diferenciada. Ocorre, por exemplo, a concretização do princípio da isonomia nos concursos públicos. E é com base nesse princípio que se justifica as leis de cotas. Cotas para universidades, cotas para concurso público. É também, inclusive o concurso público nacional unificado, quando você vê a tabela de vagas, você vê quais são as vagas para ampla concorrência e quais são as vagas para os segmentos das cotas que são previstas no edital, que são previstas pela lei. É a garantia do princípio da isonomia. A gente tem o princípio da isonomia até dentro da licitação pública. Em alguns casos, algumas empresas serão privilegiadas em razão da sua desigualdade. Por exemplo, as pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, elas terão alguns benefícios no processo de concorrência para contratar com a administração pública. A isonomia, portanto, é uma noção de igualar as pessoas para que a administração pública, aí sim, possa observar a moralidade e a imparcialidade, tudo à luz da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Certos procedimentos administrativos terão
prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância. Essa prioridade será garantida nos procedimentos em que se figure como parte alguns interessados. E aí tem lá no artigo 69 a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos terá prioridade no processo administrativo. Pessoa portadora de deficiência física ou mental. Pessoa com deficiência também terá prioridade. E pessoa portadora de doença grave também terá prioridade. Se possui alguma doença grave, possui um câncer, está em tratamento, eventualmente alguma doença, ela também possuirá prioridade nos seus procedimentos administrativos, nos seus processos administrativos. Novamente, há uma ideia importante para levar para a sua prova, é que as ideias de prioridade para a administração pública não se confundem de forma alguma com privilégios. É uma questão de equiparação à luz do princípio da isonomia. Uma pessoa idosa possui limitações, mais de 60 anos possui algumas limitações específicas, possui algumas necessidades especiais, de tratamentos especiais. Por isso que eles possuem filas específicas em alguns estados, por isso que há algumas regras específicas para elas que as colocam na frente ou que ajustam as questões para garantir uma igualdade real, uma isonomia de tratamento entre elas. As pessoas portadoras de deficiência, da mesma forma, também possuem necessidades específicas e, portanto, serão tratadas de forma diferenciada nesses processos. E, igualmente, as pessoas que possuem doenças graves. Nós temos alguns prazos no processo administrativo, alguns dos quais nós já falamos. O primeiro prazo, quanto ao comparecimento do interessado, quando for necessário, é de no mínimo 3 dias úteis. Prática de ato processual, quando não houver um prazo específico, de 5 dias. Possibilidade da administração anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis aos interessados é de 5 anos. O prazo para a autoridade reconsiderar a decisão é de 5 dias, como a gente discutiu. Quando eu ofereço um recurso administrativo, a autoridade tem 5 dias para analisar e reconsiderar eventualmente aquela decisão. A interposição do recurso é de 10 dias. Para você interpor o recurso a partir do momento da decisão, você tem 10 dias para isso. E para a autoridade competente decidir, nós temos 30 dias. Você tem 10 dias para interpor e tem 30 dias para a autoridade decidir. 30 dias, logo, mediante motivo justificado, que pode ser prorrogável por igual período. Então, não conseguiu decidir em 30 dias, justifica por meio de um ato administrativo motivado, e aí pode ser prorrogado por até 60 dias. A autoridade pode ter esse prazo para decidir o seu recurso. Então, não esqueça que o recurso é uma garantia do acesso à justiça do próprio administrado. É uma garantia de você ter uma revisão daquela decisão. Você vai ter 5 dias para interpor, endereçado à própria autoridade que proferiu a decisão. Ela, ao receber esse recurso, ela terá a possibilidade de reconsiderar, de refazer a decisão, ou de remeter o seu recurso e o caso à autoridade superior, que aí terá, aí sim, 30 dias para julgar, prorrogáveis por mais 30 dias. Agora, nas leis para fixação desse conteúdo, nas questões para fixação desse conteúdo, nós temos sobre os recursos as disposições da lei e a solicitação que você sinalize a alternativa correta. Vá analisando com calma, dê um pause no vídeo se necessário para avaliar se você consegue responder sozinho, com base na aula, com base nos seus estudos pretéritos, com base no estudo da apostila. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar no prazo de 15 dias, olha só os prazos aparecendo nas provas, o encaminhará à autoridade superior. Esse prazo está estranho, né? 15 dias. O recurso administrativo tramitará no máximo por 2 instâncias. Novamente, uma disposição legal muito clara, que coloca no máximo de 2, diferente do que a gente viu lá na lei. C, salvo disposição legal específica, de 15 dias o prazo para interposição do recurso administrativo. Aqui ele está confundindo os prazos de recursos administrativos e judiciais. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo de 30 dias a partir do recebimento dos autos. E letra E, o recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, vedada
a juntada de novos documentos, pode sim juntar novos documentos, você pode sim rediscutir o mérito. Está correta, portanto, a letra D, que aí sim nós temos o prazo de 30 dias para o julgamento do seu recurso no processo administrativo. Todas as demais, pelas razões expostas, estão erradas. Segunda questão, assinale a alternativa correta acerca do processo administrativo. Novamente, analisar sentença por sentença. Letra A, da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Letra B, como regra geral, os atos do processo administrativo exigem uma forma determinada. Letra C, a desistência do interessado prejudica o prosseguimento do processo, ainda que haja interesse público pela sua manutenção. Letra D, para os prazos expressos em dias, contam-se somente os dias úteis. E letra E, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, estando correto, portanto, apenas a letra A da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Ou seja, você interpôs um recurso, aquela decisão será reavaliada, se ela será retificada, mantida ou não, mas não pode jamais resultar no agravamento da sanção que já havia sido anteriormente imposta ao servidor, à pessoa que recebeu aquela sanção. E assim a gente fecha o importante ciclo do processo administrativo na administração pública. Não deixe de seguir a plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais, no Instagram, de apoiar esse importante projeto Aprova Mais, Enem dos concursos, esse importante processo do governo do estado para garantir a você uma qualificação adequada para a sua aprovação no concurso nacional unificado. Baixe a apostila, treine, revise, dê o like, dê o joinha no vídeo, apoie a iniciativa, estude, revise na apostila que está no link na descrição do seu vídeo. A gente se encontra nas próximas aulas. Tenha uns bons estudos, uma boa preparação para o concurso. Um abraço e até lá.